Olá, colegas. Estamos aqui com mais um depoimento de uma paciente já no final do seu tratamento de disfunção. A paciente de nome Mariana Nakamoto Veríssimo. Ela veio encaminhada através do Dr. Maurício, que é um colega dentista, da qual ele encaminho a paciente Mariana para a avaliação de possível disfunção da ATM. O paciente relatou sentir crepitação e estalos em região da ATM, zumbidos, e passou a ter deslocamento condilar há aproximadamente 13 anos. E ela inclusive já fez uso de dispositivo miorrelaxante. O colega disse que já aplicou uma placa miorrelaxante para a paciente, porém não encontrou resultados e acabou nos encaminhando. Estamos com a Mariana então aqui, onde, Mariana, eu agradeço a sua boa vontade de trazer essas informações para a gente esclarecer colegas e provavelmente algumas pessoas que possam assistir também. Mariana, conta para mim como que você chegou aqui, tenta lembrar. Bom, tudo começou quando eu tinha aproximadamente uns 13, 14 anos. Começou por uma bobeira. Eu fui bocejar, eu acho que eu acabei abrindo a boca demais e eu senti um forte estalo. Eu fiquei de manhã até de noite, pelo que eu me lembro, eu não sei se continuou no dia seguinte, com uma forte dor. Porque eu não conseguia falar direito, eu não conseguia comer, eu não conseguia me manter com a boca fechada. Tudo do lado direito. E quando eu ainda morava em Corumbá nessa época, quando eu cheguei para minha dentista e relatei o problema, ela falou que talvez tinha havido um deslocamento da minha mandíbula e que ela poderia me ajudar com um aparelho móvel, que era uma placa que não ia me incomodar o uso. Só que como eu ainda estava com o aparelho fixo, ela falou assim, no final a gente substitui o móvel por essa placa e vai melhorar tudo. Beleza. E depois disso, depois dessa fase mais crítica, eu não sentia mais aquela dor, mas a minha mandíbula já não era mais a mesma. E daí, no final do tratamento, como ela havia prometido, eu usei uma placa, similar a essas placas móveis mesmo, e eu usei aproximadamente 1 ano e meio, 2 anos. E achei que tinha resultado em algo, né, pelo meu desconhecimento do assunto. Passado esse tempo, estava sentindo ainda a minha mandíbula estalando, e estava sentindo outras coisas que eu não sabia que havia relação. Por um acaso, quando me mudei para Campo Grande, acabei indo no Dr. Maurício como uma rotina, conversei com ele sobre isso e acabei chegando até o senhor e descobrindo de fato o que eu tinha, que era um assunto um pouco mais grave. Certo. E daí a respeito disso, quando o senhor, digamos assim, fez a entrevista comigo, eu soube que as minhas dores de cabeça, que se transformaram em enxaquecas, os zumbidos nos ouvidos, a questão dos estalos, às vezes até dor para mastigar, coceira de ouvido diária, tinha relação tudo com a minha mandíbula, que antigamente não havia sido bem tratada. Então, assim, foi uma descoberta também para mim, e aí até o senhor relatou, se você não fizer o tratamento, pode até haver uma surdez permanente, que me chamou a atenção por uma coisa tão simples de criança, ter relatado num problema tão sério que se eu não tivesse feito a tempo, poderia dar alguma coisa mais grave. Muito bem. Observem que ela cita logo no início do depoimento a palavra enxaqueca. O detalhe é que ela já tinha inclusive passado pela neurologia e o colega já tinha diagnosticado que ela possuía enxaqueca, que ela tinha essa neuropatia. E que ela tinha aversão à luz, aversão a cheiro, aversão a barulho. Confirma isso comigo? Sim. Então, aonde eu quero chegar? Na maioria das vezes, quando nós temos uma situação de cronicidade, de uma hiperatividade muscular, principalmente na região de temporal, e que o paciente passa a sentir dores de cabeça, e isso se cronifica, evidentemente que nós vemos encontrando ao longo do tempo confirmação de que muitas características que se assemelham ou chegam a ser enxaquecosas, elas podem ter tido como um gatilho uma disfunção temporomandibular. Por quê? Ela que já foi diagnosticada por médicos tendo enxaqueca, como que é possível, após um tratamento, ela hoje,
dizer que não tem... Você tem enxaqueca hoje? Não tem. E ela não tomou medicamento algum para tratar a enxaqueca. Ela fez o tratamento conosco, seguindo um protocolo que depois nós vamos comentar, mas você tinha aversão a cheiro, aversão à luz, aversão a barulho. Eu ficava inútil nesse período. Ela ficava inútil. Às vezes tinha que vomitar ou ficar um dia todo, tomar 2, 3 tipos de remédio, para daí me sentir melhor. E hoje você tem alguma dessas características? Nada. Durante o tratamento eu prescrevi algum medicamento para você? Não. Nada. Então observem que assim como ela, hoje nós encontramos pacientes com há 20 anos, 10 anos, tendo características enxaquecosas. E chegam para mim e falam assim, olha doutor, eu tenho um problema no meu estalo, mas eu também tenho uma enxaqueca, mas eu acho que não tem nada a ver. Mas essa enxaqueca eu já tomo medicamento há mais de 10, 15 anos. E eu não desmereço essa característica enxaquecosa, óbvio, observando que existem pacientes que têm, obviamente, uma neuropatia presente e que nada tem a ver com disfunção, ou às vezes nem tem disfunção temporomandibular. O detalhe é que eu não desmereço essa característica enxaquecosa, mesmo porque quando nós tratamos, eu sempre estou com vistas à enxaqueca dela. Na verdade, o que eu quero tratar é a disfunção muscular, principalmente num músculo elevador chamado de temporal, e que numa cronicidade pode desencadear, acredito, uma característica enxaquecosa dada essa cronicidade. Por quê? Como se explicar uma paciente que tinha ânsia de vômito, aversão a cheiro, luz, barulho, tudo, e depois que começou o tratamento acabou tudo isso? Então é muito importante a gente saber avaliar e dar importância a tudo que o paciente nos traz. E evidentemente ela dizia o seguinte, que antes do período menstrual também essa condição era muito presente, e nós conseguimos reverter inclusive tudo isso. Quer dizer, desde quando ela começou a ter essas características enxaquecosas já há algum tempo, só foi melhorar agora no tratamento da disfunção. Ou seja, uma enxaqueca, pura e simplesmente sem tratamento, quando ela é confirmada como característica única e tão somente neuropática, ela por si só ela não desaparece. Mas e como que ela acabou no tratamento da disfunção? Bom, ela inclusive citava para mim, Dr. Vitor, era incapacitante tudo isso. E detalhe, ela tinha dor de fundo de olho do lado esquerdo e fazia apertamento dental. Ao bocejar, quando começou tudo aquilo, e daí ela passou inclusive por aparelhos fixos, extraoral e tudo mais, confirma tudo isso, né? E tinha muita tensão em masseter. E ela tinha uma mordida confusa. Ela, segundo ela, não sabia como mastigar os alimentos. Ou seja, a oclusão dela também em nada ajudava, né? E muita dor na nuca e dor no pescoço. E, acima de tudo, ela tinha estalos, que era uma coisa que muito a incomodava. Desde os 13 anos a incomodava. E que na odontologia a gente observa muitos colegas dizendo que, olha, estalos não tente tratar porque não tem solução. E eu venho mostrando ao longo dos vídeos o quanto a gente vem conseguindo de resultados com estalos. Te pergunto hoje, Mariana, você tem algum desses sintomas que eu passei aqui? Não, inclusive quando eu como, eu não sinto mais o estalo, bem como aquela tensão na mordida que eu sentia, parecia que eu tinha usado demais a boca e tal. Não sinto mais nada disso, está tudo relaxado, tudo centralizado, tudo tranquilo. Que bom. Detalhe, ela está fazendo uso de uma placa oclusal. E nós fizemos, depois de 15 dias, 20 dias, nós fizemos uma reforma muito grande, uma modificação muito grande nesse aparelho, nessa placa oclusal, motivo pela qual hoje quase nem se nota quando ela fala a presença da placa. E evidentemente que a gente está na finalização do tratamento,
onde eu devo propor, provavelmente para ela, uma retirada da placa. Por quê? Tratamento de disfunção tem início, meio e fim. E como ela tem início, meio e fim, já está chegando no fim. E para tirar o aparelho também existe uma forma de se retirar o aparelho. Eu não posso pedir para que ela abandone o aparelho de um dia para o outro. Porém, ela ainda vai permanecer usando durante a noite. Você, Mariana, usou essa placa da qual nós estamos falando por algum tempo, por 3 meses, para ser mais exato. Eu te pergunto, a placa por si só, ela resolve? Não, porque usar a placa simplesmente, às vezes pode ocorrer o esquecimento, a questão de não saber usar direito e achar que usar por um período curto tá bom, por dia, ou deixar de usar. E daí, no caso, eu chamo de organização, uma coisa que eu gosto muito, o senhor me apresentou o protocolo. Isso me chamou muita atenção, porque daí eu segui aquilo. No início eu fiquei apavorada, eu falei assim, meu Deus do céu, regrinhas, mas depois foi se tornando hábito, foi se tornando uma coisa do meu dia a dia, o que facilitou muito. E daí me lembrava, o uso, depois se tornou uma rotina. Às vezes assim, eu deixava de tirar para fazer o tratamento certinho, porque o senhor tinha me explicado tudo certinho e eu tinha uma noção. Agora, se o senhor tivesse me deixado, olha, usa aqui, pronto, e não tivesse me dado uma luz, talvez não tinha tanto sucesso no final. Observem, colegas, a importância de você tratar a disfunção de forma séria. Eu digo isso porque, assim como ela, que vem tentando tratar a disfunção há muitos anos, como vocês ouviram o relato e viram o relato dela, as possibilidades de nós encontrarmos pacientes com recidivas. Olha, eu comecei o tratamento, aí a placa começava a me incomodar, eu tirava a placa e melhorou um pouquinho e depois voltou tudo novamente. Então a gente encontra demais isso. Então tudo começa na seriedade de uma montagem de um caso num simulador. Lembra-se que nós colocamos um aparelho em você para poder medir tudo. Em segundo lugar, um ajuste que foi feito lá, e depois que eu levei aproximadamente 5 a 10 minutos ajustando esse aparelho no dia da entrega, os outros 40 minutos de 1 hora de atendimento foi feita aqui. Ou seja, entreguei a placa lá, 40 minutos explicando um protocolo que ela deveria seguir. E ela seguiu o protocolo. Além disso, ela veio várias vezes, inúmeras vezes, para eu fazer a calibragem, os ajustes dessa placa. Posso fazer uma... Pois não. O mais importante também, uma das coisas mais importantes foi a comunicação entre nós dois, porque todas as vezes que eu vim, o senhor fazia questão de sentar comigo, perguntar como é que estava do início até agora, o que eu havia sentido, o que eu havia deixado de sentir, como que eu estava, se estava ou não me incomodando. Isso para mim foi muito importante, porque às vezes assim, o profissional é sério, é organizado, mas não tem aquela comunicação para saber se realmente está ou não funcionando. E às vezes o paciente até fica mais ressentido de falar alguma coisa, de às vezes poder estar ou não se sentindo errado. E eu tive total liberdade com o senhor desde o início. Ótimo. Isso vem a calhar justamente com o feedback que você tem que dar no seu tratamento. E esse feedback, eu quero dizer, é essa reciprocidade de responsabilidades, a responsabilidade do profissional somada à responsabilidade do paciente, e que em todas as vezes que ela vinha para o seu tratamento, para os seus ajustes e tudo mais, eu conversava com ela para explicar o que estava acontecendo sessão após sessão. Se eu observava a presença de apertamentos na placa, como é que ela estava se comportando, enfim, quer dizer, entendendo-se que nesse meio tempo houve até uma cirurgia que ela teve que interromper o tratamento, eu acompanhei tudo isso. Então, quer dizer, se o profissional não se mostra totalmente aberto às informações e o paciente que seja ajustado até por uma assistente e tudo mais, e não é orientado ao longo do tratamento,
nós não vamos encontrar resultados como esses que nós estamos vendo. Vários pacientes, cada um me chama a atenção na hora do depoimento, ou é por conta de alguma situação muito grave de um jeito, outras de outros sintomas, e no caso dela me chamou muito a atenção e eu quis que ela pudesse, eu torci para que ela fizesse esse depoimento, porque a primeira coisa que ela disse foi o seguinte: eu desconfiava que dor de cabeça poderia ter algum problema com a ATM, e doutor, eu apresento enxaquecas. Eu já fui diagnosticado com enxaquecas. Isso é uma coisa muito forte, mas muito forte, de vários pacientes que estão peregrinando aí e precisando do teu atendimento. Então, basta você se dedicar ao tratamento. E eu diria para você que uma paciente que sai daqui hoje com essa confiança no teu trabalho, eu duvido que não me indicaria para outra amiga ou amigo que soubesse que ele estava passando ou está passando por tudo isso. Então, entendam que a odontologia está mudando de jeito, de forma. Antes nós tratávamos muito cáries, restaurações, blocos de porcelana. Volta e meia eu falo isso porque ela quase não tem restaurações, talvez nem tenha restaurações. Ela vem cuidando dos seus dentes, sendo orientada pelos seus responsáveis, e hoje ela tem uma dentição maravilhosa, não tem implante, tratamento de canal, blocos ou não sei o que, não tem nada disso, mas tinha disfunção. Se você desmerece uma paciente dessa, você perde inclusive dinheiro, porque nós não vivemos de brisa. Nós estamos para resolver os problemas de dores dos nossos pacientes, evidentemente, e, evidentemente, cobrar por um tratamento de disfunção. Mas, para isso, fazê-lo de forma séria, de forma responsável. E outra situação, para finalizar, é a situação de... Ela tinha dores na nuca, dores no pescoço, que eu vou explicar ao longo do tempo o porquê dessas características. E, principalmente, estalos. Para quem duvida que existe tratamento de estalos, a Mariana é uma testemunha de que isso tem solução. Mariana, eu agradeço a sua boa vontade. Estou feliz de saber que você está totalmente assintomática. Você confirma isso para mim? E você também contribuiu com algum esclarecimento para algum colega ao longo do Brasil, ou quiçá até fora dele, com informações de suma importância. Eu que agradeço. Sabe, aquele que compartilha o conhecimento, né? Para que outros tenham acesso. Ótimo, muito obrigado. Obrigada.